Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 39 ao 40. Quem encontrou, diga, eu encontrei. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Vou ler em nome de Jesus. Quando saíram da água, de onde que eles saíram, irmão? O Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. Quem arrebatou Felipe? Quem arrebatou Felipe? Quem foi arrebatado pelo Espírito do Senhor? O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Felipe, porém, apareceu em Azoto. Onde que ele apareceu, irmãos? Azoto. Qual o nome do lugar? Azoto. E indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Amém. Feche a sua Bíblia com a mesma amabilidade que você abriu. Me dê aí alguns minutos da sua atenção. Prometo que vou ser breve nesta noite. Veja, este texto mostra, se você chegar na sua casa e ler com carinho todo o capítulo, você vai ver que esse texto mostra o que foi a finalização da evangelização e conversão de um homem que a Bíblia chama de etíope, eunuco, uma autoridade, um oficial que servia a rainha dos etíopes. Então, você vai ver que nós estamos aí, esse texto está finalizando aquilo que foi a evangelização deste homem. Felipe pregou para ele, né, ele se converteu e agora nós estamos vendo a finalização daquilo que Deus fez. A ideia nesta noite não é focar no que aconteceu com este homem. Claro que aconteceu na vida do etíope, do eunuco, uma coisa importante. Ele se converteu ao evangelho. Mas eu não quero falar nesta noite. Mas eu quero nesta noite falar naquilo que aconteceu com Felipe. Aliás, eu quero falar sobre algo sobrenatural que aconteceu com este homem. O que aconteceu com este homem, preste atenção, foi algo que vai além da imaginação humana. Preste atenção. Ele foi arrebatado ou transladado. Ele foi transferido de um lugar para outro sem o auxílio de nenhum método humano. Dá para você? Certamente hoje você se trasladou para a igreja e você veio de carro. Nossa, irmão, você veio a pé, veio de carro, levanta a mão. Então você saiu da sua casa, veio até a igreja de carro, né? De repente alguém veio de bicicleta, veio de andando, mas fato é que teve uma movimentação tua para que você se transladasse da sua casa para cá. Você está acostumado a ir de um ponto ao outro usando alguma condução. Sim ou não, irmão? Sim. Sim ou não, irmão? Sim. Claro, você veio para esse país de avião, quero crer, né? Amém. Você veio de avião? Pelo menos vieram até ali na fronteira, alguns, né? Perto do Brasil, dos Estados Unidos. O fato é que você usou algum método humano para fazer essa transferência. Certo ou não? Andamos bastante no Brasil, isso é para os mais velhos, andamos de trem. Quem andou de trem, que levanta a mão. Levanta a mão. As pessoas que andaram de trem, que levanta a mão. Eu fiz uma vez com a Suzana, já contei isso aqui, a viagem de Valadares até Vitória de trem. Que viagem linda, muito bonita, que viagem espetacular. E eu fazia 50 anos, exagerando, que não andava de trem, estava empolgado e querendo que a Suzana desfrutasse. Ela era uma adolescente ainda e a Suzana estava dormindo. Que brabo que eu fiquei. Ela nem queria saber do que estava acontecendo. Mas eu saí de Valadares e fui até Belo Horizonte, até Vitória, de trem, uma viagem extraordinária. Então, esse translado, escute, essa movimentação se deu através de uma condução, de um método humano. Agora, no caso de Felipe, olhe para mim, preste atenção. Não teve nada. Ele foi
transladado, arrebatado, sem o auxílio de nenhum método humano. Você pode ficar admirado com isso? Sem empolgação, vou de novo. Este homem foi transladado, foi transferido de um lado para o outro sem o auxílio de nenhum método humano. Escute, o Espírito Santo, olha que coisa tremenda. Eu pensava nesta manhã, aliás, que essa noite passada eu já comecei a pensar nisso. O Espírito Santo pegou o Filipe de um lugar e o conduziu a outro. Os comentaristas dizem que foram 50 quilômetros que este homem foi transportado. Eu sei que os teólogos, aqueles mais céticos, mais incrédulos, eles não creem que isso aconteceu de forma sobrenatural. Mas, como diz o americano, I don't care o que eles pensam, né? Eu não quero saber. Escute, muitos pregadores até evitam pregar sobre esse texto, para não criar polêmica. Também não quero saber quem não prega. Eu creio que aconteceu do jeito que a Bíblia fala. Levanta a mão, irmãos. Se deu do jeito que foi narrado por Lucas aqui em Atos dos Apóstolos. Eu não creio que um translado precisa se repetir. Claro que não creio que isso seja uma necessidade dos nossos dias. Mas eu creio que o mover sobrenatural de Deus pode acontecer. Aliás, que eu creio que o mover sobrenatural de Deus, como neste modelo, ele às vezes precisa acontecer na vida de algumas pessoas. Então, entendendo isso, eu quero falar nessa noite sobre o mover sobrenatural. Ainda pode ser experimentado. Então, eu vou repetir para você gritar amém. Um mover sobrenatural da parte de Deus em nossos dias ainda pode ser experimentado. Amém. Um mover sobrenatural de Deus ainda pode ser experimentado. Amém. Escute, usando aí a experiência Filipe como nossa referência, eu quero dizer que o mover sobrenatural de Deus ainda pode ser experimentado. E aí, tendo ele como nossa referência, eu quero dizer que pode ser experimentado por aqueles que são cheios do Espírito Santo. De novo, este mover sobrenatural, usando Filipe como referência, ele pode ser experimentado, escute, quando as pessoas são cheias do Espírito Santo. Meu irmão, este homem chamado Filipe era um homem cheio do Espírito Santo. O que ele era, irmão? Cheio do Espírito Santo. E a prova disso está no capítulo 6 de Atos, que mostra aí a escolha dos diáconos para a igreja primitiva. Quando você chegar na sua casa, leia o capítulo 6 e você vai ver a prova de que esse homem era um homem cheio do Espírito Santo. Os requisitos naquela época para os diáconos era ter bom testemunho, era ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. E este homem chamado Filipe qualificou. Ele se encaixou nos critérios que foram estipulados para os diáconos daquela época. Para quem tem menos contato com a Bíblia, eu explico. Então veja, havia um problema na igreja primitiva, aquela que era a primeira igreja. Os discípulos estavam sendo acusados de não dar atenção para o povo, e aí nós sabemos que os discípulos decidiram escolher os diáconos. E um dos requisitos do critério era ser cheio do Espírito Santo. E Filipe qualificou, porque ele era um homem cheio do que, irmãos? Do Espírito Santo. E com certeza isso foi um dos fatores que contou para que ele pudesse ser alvo daquele mover sobrenatural. Algo sem precedentes na Bíblia. Algo fora do comum. Algo que vai além da nossa imaginação. Fale o que quiser, este homem foi tomado de um ponto pelo Espírito Santo e foi conduzido para um outro ponto, sem o auxílio de nem
De nenhuma parte, sem nenhuma participação. Nossa, sem a participação humana. Meus irmãos, com certeza, ei, se você está dormindo, acorde para isso que eu vou falar. Com certeza, ser cheio do Espírito Santo pode levar uma pessoa a experimentar um mover sobrenatural de Deus. Com certeza. Essa expressão, cheio, significa que o espaço do coração da pessoa, ei, essa expressão cheio, significa que o espaço do coração, da mente, escute, da alma da pessoa, está totalmente tomado pelo Espírito. Agora, o que sabemos é que, por vezes, o que acontece é que os corações se enchem de tantas outras coisas, e aí falta espaço para o Espírito Santo, e é por isso que nós não vemos mais, e as pessoas não experimentam mais o mover do Espírito Santo. Eu vou repetir, o que nós sabemos é que por vezes o coração das pessoas está tão cheio de outras coisas, que não tem mais espaço para que o Espírito Santo venha e encha o seu coração. O que nós vemos na maioria das vezes, escute, que eu sei que não acontece aqui nesta igreja, diga, eu creio também, pastor, é coração cheio de ganância. Diga, não é o meu caso. É coração cheio de ambição, diga, não é o meu caso. Diga com mais convicção, senão eu vou começar a desconfiar de você. Diga, não é o meu caso. O que nós vemos por vezes é o coração cheio de orgulho. O que nós vemos por vezes é o coração cheio de mágoa. Cheio de ira. Cheio de vaidade. Escute, e tem corações cheios de tantas outras carnalidades, tantas outras coisas, menos do Espírito Santo. E por isso, a escassez do mover sobrenatural de Deus. Eu repito, se não se faz mais necessário um translado, eu creio que em muitas áreas da nossa vida, nós precisamos de um mover sobrenatural de Deus. Você crê nisso, irmão? Amém. Pode ser que eu esteja pregando nessa noite para alguém que o seu caso só, olhe para mim, só será resolvido com o mover sobrenatural de Deus. Pode ser que eu esteja ministrando para alguém que está se debatendo com alguma coisa, escute, e a resposta só virá através do mover sobrenatural de Deus. Escute, eu creio que esse mover ainda pode acontecer nos nossos dias. E é por isso que eu quero conclamar esta igreja a buscar ser cheios do Espírito Santo. Eu faço uma conclamação nesta noite. Nós precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo. Eu sei que você precisa de outras coisas. Eu sei que tem muita carência. Eu sei que você precisa, tem necessidades. Mas nesta noite nós precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo. E como resposta desta oração, nós também veremos o mover sobrenatural de Deus, do Espírito Santo nas nossas vidas, como Filipe. E se você crê nesta palavra, dê um aplauso forte para o Senhor Jesus. Eu sei que nós buscamos tantas coisas, e eu também tenho as minhas buscas. Sim ou não, irmão? Sim. Viemos para esse país buscando o quê? O Mickey? Quem? O quê? Claro que não, buscamos aí, sem sombra de dúvidas, buscamos aí os nossos sonhos, realizar os nossos sonhos. Que bom, irmão, eu não estou contra isso. O solteiro está em busca de um casamento, graças a Deus. Case, meu irmão. Nem é saber o que é, né, irmão? Obrigado, amor. Busca aquilo que nós chamamos, as pessoas chamam o teu lugar ao sol. Pode buscar. Mas, irmãos, escute. Se você quer o sobrenatural de Deus na sua vida, busque como Felipe
ser cheio do Espírito Santo. Porque uma vez que você seja cheio do Espírito Santo, você estará pronto para experimentar o mover sobrenatural de Deus na sua vida. Quem crê, diga eu creio. O mover sobrenatural ainda pode ser experimentado, usando Filipe como referência, pode ser experimentado por aqueles que cumprem um propósito de Deus. Você pode repetir e cumprir um propósito de Deus? Só as mulheres cumpriram o propósito de Deus. Nem vou falar para os homens falar. Mas vou tentar, vamos lá, vou dar uma chance. Diga ao homem, cumprir um propósito de Deus. Cumprir um propósito de Deus. Nós sempre ganhamos. Ganhamos aqui, ganhamos em casa, né? Ainda bem que minha esposa saiu daqui agora. Meus amados e meus queridos irmãos, Filipe estava evangelizando. O que Filipe estava fazendo? Além do que, Filipe era um diácono que servia as pessoas da igreja primitiva. Ele entendeu que estava aqui neste mundo para cumprir um propósito espiritual. Escute, repito, Filipe entendeu que estava aqui neste mundo para cumprir um propósito espiritual. Como ele entendeu e viveu nesse mundo, não somente para satisfazer os seus interesses, Deus lhe usou de forma sobrenatural e se manifestou sobrenaturalmente na sua vida. E eu vou repetir, como ele entendeu e viveu neste mundo, não somente para satisfazer os seus interesses, Deus lhe usou de forma sobrenatural e se manifestou sobrenaturalmente na sua vida. Meus irmãos, quero lembrar-lhes que não é uma exigência de Deus que você viva como um monge. Deus não exige. Todo respeito àqueles que optaram por esse estilo de vida, e nós sabemos que eles existem. Eu respeito quem pratica isso. Mas quero lembrar você que não é uma exigência de Deus que você viva como um monge. Suba uma montanha. Aliás, que aqui na Flórida até é difícil, né? Você subir uma montanha, né? Para viver lá na montanha, sem nada e né, viver como um monge. Aqui na Flórida é complicado. Eu me lembro de um dia, eu salvei um irmão de orar aqui no lixão aqui da Sempo. Porque ele falou que ele queria orar no monte, ele tinha visto um monte ali na Sempo, e ele orava, não vá lá não, irmão, que você não vai nem poder entrar e que lá é um lixo. Porque aqui na Flórida nós não temos. Escute, Deus não é uma exigência de Deus. Não é uma exigência de Deus que você não desfrute da sua vida. Não é uma exigência de Deus que você não lute pelos seus interesses. Não é uma exigência de Deus que você não prospere. Preste atenção nisso. Deus não exige, não é contra a tua prosperidade. Não é uma exigência de Deus que você não conquiste uma posição elevada. Escute, Deus não tem nada com você conquistar uma posição, contra você conquistar uma posição elevada. No entanto, é do interesse de Deus que você, acima de tudo e com todas as suas conquistas, você cumpra um propósito espiritual. Você não entendeu ou você dormiu, e eu vou repetir. É do interesse de Deus que você, acima de tudo, e com tudo aquilo que você conquistar, você cumpra um propósito espiritual. Amém. Meu amado e meu querido irmão, você é parte de um reino. E você também deve estar interessada nas questões deste reino. Você deve servir para que este reino no qual você é parte se estenda e tenha um alcance maior. Quem entendeu, diga eu entendi. Sempre quando você entende isso, você, a exemplo de Filipe, está pronto para experimentar o mover sobrenatural de Deus. Nem sempre, claro, não estou falando de um translado. Você precisa entender isso. De novo, a repetição.
claro que não se trata de um translado, até porque hoje você tem teu carro aí, né? Não está dirigindo aquele Mercedes 0 km, aquela SUV bonita, grande, mas vai dirigir, diga amém. Escute, você tem seu carro, você tem transporte, tem avião. Hoje não é mais uma necessidade de ser transladado de um lugar para outro de forma sobrenatural. Mas não tenha dúvida, irmãos, que esse sobrenatural poderá se dar nas tuas finanças. Nossa, tem gente que não quer. Poderá se dar nas tuas finanças. Esse mover sobrenatural poderá se dar na tua mente, trazendo para você, escute, estratégias e sabedoria para você conquistar mais. Poderá se dar nos seus negócios, homens e mulheres de negócio. Eu creio que pode haver um mover sobrenatural nos teus negócios, na tua companhia, naquilo que você faz, no teu trabalho. Escute, esse mover sobrenatural poderá se dar na tua casa, na tua família, na tua saúde, irmãos. Escute, lá foi um translado, mas o nosso Deus pode ainda se mover sobrenaturalmente nas nossas vidas. Mas aí, irmão, escute, tem que entender que você precisa cumprir um propósito de Deus, independente do que Deus fizer na sua vida. Você precisa entender que você é parte de um reino e você precisa contribuir para esse reino. Então entenda isso de uma vez por todas: haverá um mover sobrenatural na tua vida. Mas escute, você precisa entender que você deve cumprir um propósito espiritual. Sempre quando você entender isso, novamente, eu digo, você está pronto para receber de Deus um mover sobrenatural na tua vida. E se você crê, aplauda forte. Em nome do Senhor. Oh, irmão, o mundo sobrenatural de Deus, ele existe. E ele pode ser acionado a qualquer momento em nosso favor. Amém. Tenho dito aqui, e é uma convicção, e é bíblica, é que nós sabemos que existe uma outra dimensão. O mundo espiritual é tão real quanto o físico. Quanto você está me ouvindo aqui, me vendo aqui, escute, existe um mundo espiritual. E é de lá que há um mover sobrenatural de Deus. Você vai para a Bíblia, você vê que os grandes homens de Deus experimentaram esse mover sobrenatural de Deus. Algo que não pode ser explicado. Já pensou, irmãos? Filipe chegou lá, 50 quilômetros, falando: e aí, Filipe, qual o ônibus que você pegou? Ônibus? Deus me trouxe aqui. Olha a loucura. Não dá para entender. Mover sobrenatural não dá para explicar, não. E aí, Filipe, veio a cavalo? Não. Foi uma coisa de fração de segundo. O Espírito Santo me pegou de lá e me trouxe para cá. Dá para entender? Dá para explicar? Não dá. Porque essas coisas não têm explicação. Mas eu quero que você saiba, é possível. Se você viver para cumprir um propósito de Deus, em tudo que você tem, tudo que você faz, você está pronto para receber um mover sobrenatural de Deus na sua vida. O mover sobrenatural ainda pode ser experimentado. Preste atenção, ele pode ser experimentado quando quem te conduz, quando o que tem, quando o que tem o maior poder é aquele que te conduz. Escute, de novo, este mundo sobrenatural, ele pode acontecer quando nossa, o que é isso? Quando o que tem o maior poder, me ajuda, diga, o que tem o maior poder, diga, me ajuda. Agora você está ministrando para mim agora, o que tem o maior poder, diga, é o que te conduz. Meus irmãos, veja o texto novamente sem me perder. O Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Quem arrebatou Filipe? Ou o Espírito Santo. Meus amados e meus queridos irmãos, a igreja que talvez mais tenha honrado o Espírito Santo foi a igreja que foi alvo das suas maiores atuações, que é a igreja primitiva. Veja, quando nós falamos de igreja primitiva, eles honraram o Espírito Santo. E o que nós sabemos quando nós vemos Atos dos Apóstolos é que eles foram
batizados com o Espírito Santo. Diga batizado com o Espírito Santo. Diga mais forte, batizado com o Espírito Santo. Foram cheios. Eles honraram o Espírito Santo e eles foram guiados pelo Espírito Santo. Diga guiados pelo Espírito Santo. Eles honraram o Espírito Santo e foram empoderados pelo Espírito Santo. Diga empoderados pelo Espírito Santo. Eles honraram o Espírito Santo e eles experimentaram o poder milagroso do Espírito Santo. Diga poder milagroso do Espírito Santo. Todos os comentaristas bíblicos dizem que o livro de Atos dos Apóstolos deveria ser Atos do Espírito Santo. Porque o que nós vemos lá no Atos dos Apóstolos é exatamente a atuação do Espírito Santo. Meus irmãos, o que temos que fazer é resgatar em nosso meio esta valorização do Espírito Santo. De novo eu vou repetir, o que temos que fazer é resgatar no nosso meio esta valorização do Espírito Santo, que apesar de ter sido derramado de forma plena somente no Novo Testamento, agiu em toda a história da humanidade. Escute, repito, o Espírito Santo só foi derramado de forma plena no Novo Testamento, mas o que nós sabemos é que o Espírito Santo agiu em toda a história da humanidade. Ele estava presente lá na criação. O texto diz que o Espírito se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo se apossou de Davi. Quem conhece a história de Davi, levanta a mão direita. Eu quero fazer umas perguntas sobre ele. Não vou fazer não, levanta a mão quem sabe a história de Davi, irmão. Tem gente que não levanta a mão de medo. Escute. Você conhece a história do grande rei Davi. E o texto diz que lá no início do seu ministério, o Espírito Santo se apossou da vida deste homem. O Espírito Santo diz que ele se apoderou de Gideão, para que ele pudesse lutar contra os medianitas. Nós conhecemos a história de Gideão. Com 300 homens, venceu um exército enorme. Escute, isso foi o resultado dele ter sido possuído, ou do Espírito Santo ter se apoderado dele. Quando você vai para a Bíblia, você vai ver lá na construção da arca, o texto diz que os artistas, os artesãos, para construir a arca, eles foram cheios do Espírito Santo e receberam a capacidade do Espírito para fazer aquela obra de arte. Você conhece, e quem participou do congresso aqui ouviu uma mensagem extraordinária sobre Sansão, que mexeu comigo, que falou ao meu coração. E nós sabemos que Sansão, escute, foi um homem cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus veio sobre Sansão e lhe deu poder, lhe deu força para que ele pudesse vencer os seus inimigos. Nós vimos aqui o pastor Mark representando aquilo que aconteceu com Sansão. O texto diz que ele rasgou uma ovelha, um cordeiro, ele rasgou, pegou um cordeiro e rasgou, pegou um leão e matou. A força deste homem nunca esteve no comprimento dos seus cabelos, mas era o Espírito Santo que vinha sobre ele e lhe dava um poder sobrenatural. O Espírito Santo veio sobre os profetas do Antigo Testamento e lhes deu autoridade para falar aquilo que Deus queria. Os profetas não tinham medo de profetizar, mesmo baixo o risco de morte, porque aqueles homens foram cheios do Espírito Santo. Escute, ele veio sobre Jesus e nós conhecemos a história de cor e salteada, o 100% homem de Jesus. Escute, foi ungido pelo Espírito Santo. Quando ele estava sendo batizado no Jordão, nós sabemos que houve uma manifestação do Espírito Santo. E o Espírito Santo o levou para o deserto e foi através do Espírito Santo que ele venceu o inimigo, venceu o diabo na tentação. Meu amado, meu querido irmão, nós precisamos rever esse tema Espírito Santo no nosso meio. Ele é poderoso. Ele é Deus. Escute, Ele é aquele que habita na vida de um crente em Jesus Cristo e lhe dá vitória apesar das diversidades.
O Espírito Santo de Deus é o nosso guia. Vai dizendo amém por aí. É o nosso consolador. É o nosso intercessor. É o nosso ajudador. É o nosso capacitador. E o Espírito Santo está aqui nesta noite. E Ele pode se manifestar no nosso meio de forma sobrenatural. A igreja primitiva fez algo que a New Life faz. Honrou o Espírito Santo. Amém. Nossa, irmão, fez algo que a New Life faz, honrou o Espírito Santo. A igreja primitiva fez algo que a New Life faz, reconheceu que o Espírito Santo não é uma força somente, escute, não é um poderzinho somente. O Espírito Santo de Deus é Deus com todos os seus atributos. Escute, nós o reconhecemos como Deus com todos os seus atributos, e porque nós cremos no poder do Espírito Santo, nós vamos ver no nosso meio o poder sobrenatural. O mesmo Espírito que pode fazer sapatinho de fogo ou não? O mesmo Espírito que transladou Felipe é o Espírito Santo que esta igreja honra, é o Espírito Santo que esta igreja reconhece, é o Espírito Santo que esta igreja dá para ele as boas-vindas, o recebe, o honra, o valoriza, e é por isso, irmãos, que nós vamos ver ele operando no nosso meio de forma sobrenatural. E quem sabe nesse momento é um bom momento para você levantar a tua mão e dizer: bem-vindo, Espírito Santo. Diga: nós te honramos. Não, por favor, levante a mão e grite: bem-vindo, Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, nós te honramos. Diga: nós te honramos. Diga: Espírito Santo, nós te reconhecemos como Deus, com todos os seus atributos. Diga: Espírito Santo, o Senhor tem um lugar de honra no nosso meio. Espírito Santo, tem a liberdade para fazer a tua obra aqui, transformar, restaurar, libertar, convencer. O Espírito Santo é Deus, está aqui e vai fazer coisas poderosas aqui no nosso meio. Aleluia, grite aleluia, irmão. E eu termino esta palavra. Vou terminar, irmão. Eu vou terminar, irmão. Escute, o mundo do sobrenatural, ele é acionado pela fé. Vou repetir. O mundo do sobrenatural é acionado pela fé. Jesus disse para Marta: se creres, verás o quê? Se creres, nossa, que falta de convicção. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, então para ver a glória tem que fazer o quê? Porque o mundo sobrenatural é acionado através da fé. Jesus disse: tudo é possível aquele que pode crer. Tudo é possível o quê, irmãos? Aquele. Porque o mundo sobrenatural é acionado através da nossa fé. Eu quero desafiá-lo nesta noite a crer nesse poder sobrenatural do Espírito Santo. Escute, crer no poder sobrenatural do Espírito Santo. Aquele que transladou, arrebatou Felipe. Eu não sei você, mas eu me empolgo quando eu leio uma coisa assim na Bíblia. Pegou o Felipe de um lugar e levou para o outro. Não importa o que os teólogos céticos e incrédulos digam, eu creio que aconteceu. Você crê também, irmão? Se a Bíblia diz, nós cremos. Lembra da história do professor que foi tentar, disse para o menino que o mar vermelho não se abriu do jeito que a Bíblia ensinava? E aquele professor disse para o garoto: olha, menino, é o seguinte, não foi assim que o mar vermelho se abriu. Não foi. Era uma época do ano que a maré baixava, as águas baixavam, e as águas ficaram nossa, me fugiu o termo, baixas, rasas.
E aí o povo atravessou naquela água rasa, naquelas águas rasas. Disse para o menino: não é do jeito que você fala. E o menino levantou a mão e começou a glorificar a Deus. Falou: aleluia, aleluia. Como é que você está glorificando a Deus se eu estou dizendo para você que não aconteceu do jeito que a Bíblia diz? Ele fala: nossa, o poder de Deus é tão grande que nas águas rasas Ele afundou os cavalos de Faraó e todo aquele exército. Então escute, pode dizer o que quiser do texto, eu creio que foi transladado, porque a minha Bíblia diz, a palavra de Deus diz, e o Deus que fez isso pode fazer qualquer coisa aqui no nosso meio. Oh, aleluia. Eu não sei por que você não está gritando aleluia e glória a Jesus. Eu não entendo você não. Levante a tua mão e comece a gritar aleluia, glória a Jesus. Vai fazer coisas sobrenaturais no nosso meio. Aleluia. Você não quer que eu grite. Eu, quando prego esse Deus, me empolgo. Levante a tua mão. Levante a tua mão. Oh, levante a tua mão. Diga: Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Levante a mão. A que se compara a esperança viva. Diga a tua presença, Senhor.